Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Anderson Rodrigues, somos da Comunidade Cristã em Bom Sucesso, Teresópolis. E como eu havia lançado em nossas redes sociais, o tema de nossa mensagem hoje é o destino da cruz. Falar sobre a cruz como símbolo de morte, a cruz como símbolo de vergonha, mas a cruz também como um símbolo de libertação. Qual o significado dela? Conforme disse, morte, vergonha, tortura, processo da crucificação, flagelo, açoite, vergonha, nudez. Quero contar uma história hoje de um homem que na Via Crucis teve sua vida transformada, sua vida mudada. Ele foi tocado por uma situação que aconteceu, que não estava no alcance dele, ele foi obrigado, e o nome dele é Simão. Está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 32. Logo assim que Jesus ele foi maltratado, ele foi chicoteado, ele estava caminhando para o Gólgota. Diz o versículo 32, assim, ao saírem encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Então a primeira coisa nessa introdução, vamos falar acerca desse homem chamado Simão. Ele foi encontrado no caminho quando Jesus estava sendo levado para a crucificação. E o texto diz que encontraram e o obrigaram a carregar a cruz. O termo aqui é bem claro na tradução, é uma obrigação, é fazer de maneira obrigatória, sem ter opção, ele tinha que carregar aquela cruz. Então Simão ele teve que carregar uma cruz obrigado. Isso é o relato de Mateus, mas aqui também um outro evangelho, o evangelho de Lucas, também relata. Lucas 23, 26. E como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo. Então, nós estamos identificando esse homem, um homem chamado Simão, um homem que é de um local chamado Cirene, uma localidade, e agora a gente percebe, o texto diz que ele vinha do campo. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que levassem após Jesus. Identificamos o homem chama Simão, identificamos que ele é de Cirene, identificamos agora que ele vinha de um campo. Então ele estava vindo de algum lugar, provavelmente do seu trabalho, ele estava passando ali naquele momento quando ele foi pego de surpresa e colocado para carregar a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é esse homem? Qual o processo que ele teve na vida dele, nesse momento que o destino de Cristo passa junto na vida dele? Quem foi esse homem? Qual foi a história dele? O que ele pode trazer para nós de referência? Conforme disse, nome Simão, origem Cirene, norte da África. E como ele apareceu ali? Por acaso. Segundo Lucas, ele vinha do campo, conforme lemos. Ele estava vindo do trabalho, passou o momento exato em que Jesus estava no caminho do Gólgota. Não se sabe o que ele cria, o que ele pensava, qual era a fé dele. Não sabemos também se ele foi marcado por esse caminho, se ele teve um encontro com Cristo, se ele era um seguidor de Cristo. Nós não sabemos, mas sabemos que o nome dele era Simão, que ele era de Cirene e essa localidade era na África, pertencia à África, e que ele estava vindo de um campo. Esse homem ele experimentou o peso da cruz, experimentou o peso da cruz que Cristo estava carregando. Ele experimentou como é carregar a cruz, como é suportar a cruz.
Então, trago isso como uma introdução para nós entendermos e trazermos para nós um ensinamento da palavra do Senhor. Simão, um sirineu, um homem que atravessou o caminho de Cristo, ou Cristo atravessou o caminho dele, vamos ver mais à frente. A história dele foi alterada ali. Ele estava vindo do campo e a história dele foi alterada. Ele teve que carregar a cruz de maneira obrigatória. Então a gente vê o seguinte: esse homem, ele foi um homem que é citado lá em Atos 13. Olha só, bem lá na frente. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, você pode abrir Atos 13, versículo 1. Olha só que interessante. Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, de sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Fala de um homem de Níger, e alguns estudiosos dizem que esse homem era um homem negro. Ele pertencia à comitiva dos apóstolos. Tudo indica, não há comprovação direta, que esse homem aqui de Atos 13, versículo 1, ele é justamente esse Simão, lá de trás, o homem que carregou a cruz de Cristo. É um homem negro, um homem que pertencia à comitiva dos apóstolos, e eu trago mais algumas anotações interessantes. E, como eu disse, não há uma referência direta de ser esse Simão, o que carregou a cruz de Cristo. Mas há uma coincidência direta. Simão e Simeão era de Níger, um negro, e Cirene pertence à África. Esses profetas e mestres eram instrutores das igrejas locais e tinham um papel importantíssimo no fundamento das igrejas. Então, primeira coisa, a gente vai começar a entender: um homem que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Em Atos ele começa algumas referências a citar como se esse homem fosse o citado em Atos 13, aquele que teve a vida, um momento da vida, Cristo passou por ele e ele foi obrigado a carregar a cruz. Então, supondo que realmente esse homem foi o mesmo Simão, que esse Simeão aqui foi o mesmo Simão lá que carregou a cruz de maneira obrigatória. Irmãos, que coisa fantástica! E nós vamos ver mais algumas coisas à frente, algumas provas de que aquele momento lá, quando ele vem do trabalho, ele passa por aquele momento ali, quando Cristo passa na vida dele, quando ele foi obrigado a carregar aquela cruz, a vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada. As coisas aconteceram na vida dele ali. Tem alguns momentos que você passa, eu passo, nós passamos, que às vezes nós não entendemos o que Deus tem para nós, o que de fato o Senhor tem para nossas vidas. A gente não consegue entender. Mas eu sei o seguinte: em alguns momentos que nós somos obrigados a carregar alguma coisa, obrigados a fazer alguma coisa com permissão de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Simão, ele foi obrigado a carregar a cruz. Atos 13 dá indícios desse Simeão ser o mesmo Simão e esse homem ser um homem que dava instrução à igreja. Então já não era simplesmente uma pessoa que estava passeando, um transeunte. Mas agora, dentro da história, já é um homem que pertencia a uma comitiva de profetas e mestres, instrutores da igreja. Mas ele tinha uma descendência. Olha, a terceira coisa que eu quero colocar aqui para vocês. A descendência dele, Marcos 15, versículo 21. Marcos 15, 21. Olha só que coisa interessante. Marcos 15, versículo 21. É mais um relato falando acerca do caminho do Gólgota.
quando Cristo ele foi levado para ser crucificado, e no momento que encontrou esse homem no caminho, a cruz de Cristo atravessou o caminho de Simão. Marcos 15, versículo 21. Diz lá: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo. Então, Marcos já tem mais informação, ó. Ele junta as informações de Mateus, de Lucas, mas ele coloca mais uma informação. Então, nós sabemos que é Simão, nós sabemos que ele vinha do campo, mas agora, ó, ele era pai de Alexandre e de Rufo. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Começamos a ver agora que ele tem uma família. E não é somente um homem, não há somente uma informação em Atos dos Apóstolos que pode ser correlata a ele, mas vemos aqui coisas reais. Ele era o pai de Alexandre e de Rufo, dois homens. Então ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, ele tinha uma casa. Não era simplesmente uma pessoa que andava sem referência, ele tinha um nome. Tem coisas que acontecem em nossas vidas e em sua vida que só o futuro vai mostrar o que de fato foi o objetivo de Deus para você. Olha só que interessante. Pai de Alexandre e de Rufo. Não era um homem somente, não era um natural somente da África, não era só da cidade de Cirene, mas ele era um pai de um homem que pertencia à classe dos profetas e mestres da comitiva apostólica. Nós entendemos que agora em Romanos 16, versículo 13, a carta de Paulo aos Romanos, Paulo começa a trazer luz. Quem era esse homem? Sabemos que não era um homem comum, não era simplesmente uma pessoa ao léu, mas ele foi um homem que foi alcançado pela graça do Senhor no momento da cruz. O apóstolo Paulo, ele cita na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 13, saudai Rufo, eleito do Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido minha mãe, ou que tem sido uma mãe para mim. E aí vem as saudações aqui do apóstolo Paulo aos irmãos, aos romanos. Descobrimos aqui, ó, Rufo, aquele Rufo lá, filho de Simão. E o texto é tão fantástico, né? Rufo, eleito do Senhor. Essa história que se dá aproximadamente 25 anos depois do momento em que Simão ele carregou a cruz de Cristo. 25 anos depois, nós encontramos agora o filho do Simão, encontramos a mãe desse garoto e a esposa de Simão, sendo pessoas que ampararam o apóstolo Paulo em sua vida, em seu ministério. Pessoas que foram, como o apóstolo Paulo mesmo diz, ele citou essa mulher como sendo uma mãe para ele. Então ele com certeza recebeu o aconchego, o carinho, o afago, o abraço e o apoio de uma família. Agora eu fico imaginando, né? Simão, ele foi obrigado a carregar a cruz lá atrás, mas havia um propósito de Deus para a vida dele. Aquele homem ali, depois que ele carregou aquela cruz, a vida dele nunca mais foi a mesma. Nós podemos perceber dentro dos textos que lemos que a história dele foi mudada. A cruz de Cristo, a cruz muda de Cristo, a cruz que não fala, a cruz que é um objeto inerte, ela fala através de Cristo Jesus. A cruz, não em si a cruz, porque a cruz, o objeto era um objeto de tortura, mas a cruz de Cristo, o sacrifício dele, ele falou no silêncio. Uma pessoa foi alcançada
pela graça do Senhor, através daquele momento da Via Crucis. E é muito interessante ver isso. Tudo indica que ele carregou essa cruz e também carregou a cruz no mundo espiritual, a cruz de maneira espiritual. Quando Jesus fala, aquele que não tomar a sua cruz, deixar a vida para trás, tomar e seguir a Ele, não é digno dele. Lucas 14, no Evangelho de Lucas 14, diz assim, vou ler para os amados, Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Simão, ele toma a cruz de Cristo. Simão, ele tomou a cruz naquele momento lá atrás, no passado. Jesus, ele tem um projeto específico para cada pessoa. Você pode estar vendo esse vídeo aí, por acaso. Você pode estar achando que Deus esqueceu de você. Você pode achar que pode estar hoje muito longe de Deus. Mas eu digo para você, o Senhor Jesus, ele tem um plano e tem um propósito para você. Como teve um propósito para Simão, estava lá, meio que parece que por acaso, mas a vida dele foi transformada, a família dele foi transformada, os filhos, a mulher, ele teve uma vida transformada. Entendamos hoje, meus amados, Cristo Jesus, ele morreu por causa de nós, por causa do nosso pecado. Ele está hoje aqui, ele está aí, pertinho de você, para dizer: é tempo de carregar a tua cruz, é tempo de deixar a sua vida de lado e abraçar a causa de Cristo. Então, esse homem, ele foi um homem que foi transformado em um momento de, parece que coincidência, mas não foi. Foi um momento especial de Deus para ele. Que possamos hoje entender que tudo tem um propósito de Deus, tudo tem um alvo. Deus tem um alvo para você, Deus tem um propósito para você, como teve um propósito para Simão. Pode ser que a tua vida esteja bagunçada, enrolada, sem noção do que está acontecendo. Pode ser que esse vídeo que você está vendo hoje aí seja Jesus passando perto de você e falando para você: carregue a cruz, mude sua vida, tome sua cruz, siga Jesus, deixe para trás tudo aquilo que você pensa como sendo algo que sustenta a tua vida, que firma a tua vida. Eu deixo essa palavra e vamos aprender com Simão, um homem que a princípio estava somente vindo do trabalho. A princípio ele foi obrigado a carregar a cruz, mas a história mostra que ele, naquele início lá, ele foi obrigado a carregar, mas depois ele resolveu carregar a cruz de Cristo. Deus possa te abençoar, encher a tua casa de bênção e paz, em nome de Jesus.